Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário aqui no trajeto do trabalho. Mas eu quero pedir antes que você curta esse vídeo, inscreva-se, dê seu like aí para o YouTube mandar para outras pessoas, deixe seu comentário ao final e verifique se a notificação está ativada, porque o YouTube não está mandando os vídeos com frequência para os inscritos do canal. O YouTube vem colocando a gente meio que na sombra, na berlinda. Então, verifique se a notificação está ativada. Mas o que eu quero falar hoje com vocês é um assunto que é praticamente a continuação de ontem. Ontem a gente falou sobre Marina Silva e Fernando Haddad e a economia que não vai bem. E hoje parece que o mundo conspirou para a gente continuar falando sobre esse assunto. Eu estava tomando café e passando lá os posts do Instagram e me vem Fernando Haddad fazendo uma bela de uma confusão entre impostos, tributos, né, entre tributos e juros. Eu vou tocar aqui um pouquinho da entrevista dele, a gente vai ouvir e vai parar para falar sobre à medida que for passando. Repara lá, Fernando Haddad. Se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Juros? Oi? Todos nós vamos pagar menos juros. Esse camarada não sabe nada com nada vezes nada ao quadrado. Repara lá. Ele está confundindo base de cálculo de arrecadação de impostos com juros. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Eu não sou economista, eu sou advogado, mas para mim está claro, nada tem a ver uma coisa com a outra. Vamos lá, vamos tentar explicar. Juros, pessoal, é o aluguel do dinheiro. Exatamente e simples como isso. Juros é o aluguel do dinheiro, da moeda. Por que aluguel? Porque é uma contraprestação que o tomador daquele capital paga ao proprietário daquele capital pelo uso do bem, que é a moeda. Exatamente igual como se você tivesse uma casa, um carro, uma fazenda, um comércio, um ponto comercial, você vai lá, aquele bem está à disposição no mercado para ser alugado, alguém se interessa, vai lá, aluga, e pelo uso daquele bem móvel ou imóvel, você paga uma contraprestação, que é justamente o aluguel. Quando esse patrimônio é pecuniário, é a própria moeda, é o próprio dinheiro, se paga juros. Então você paga juros pelo uso do dinheiro de outra pessoa. Então é o aluguel do dinheiro, juros, simples assim. Já, inclusive, é possível, tem muita gente que tem dúvida, se é possível pessoas físicas e jurídicas emprestarem dinheiro e cobrarem juros a outras pessoas. Sim, é possível, sim. E é perfeitamente possível cobrar juros a outras pessoas. Entretanto, há uma ressalva, os juros estipulados para empréstimos entre pessoas é de 1%. Ora, e aí vocês podem me perguntar agora, e como é que os bancos cobram absurdos de juros? Até eu já vi aí, financeira, né, uma laranjinha, chega lá no escritório, contratos daquela empresa de 18% ao mês. 18% ao mês. Então o que é que acontece? Financeiras, bancos, factories, empresas de crédito que tem o KNAI, que tem a atividade social anotada lá no cartão do CNPJ como objeto social, emprestar dinheiro, essas daí já foi decidida pelo Supremo, bancos, não tem limite para cobrança de juros, cobra o que o mercado cobra, está livre para as regras de mercado, inclusive para estipular os juros, a taxa de juros que bem quiser. Claro que vai concorrer no mercado, se a outra instituição bancária cobrar menos, o povo vai migrar de uma para outra, simples assim. Então, as instituições financeiras não têm limites para juros, mas quem não é empresa de mercado financeira, banco e factory, essas empresas que mexem com dinheiro, são pessoas físicas ou mesmo empresas, têm a limitação que estipula 1% de juros ao mês, mais correção monetária, claro. Né? Então, fica limitado a justamente a cobrança dos juros legais, que é 1% ao mês. Então, é possível emprestar dinheiro entre as pessoas, físicas e jurídicas, entretanto,
Se não forem empresas de crédito, fica limitado a 1% ao mês. E o que é que tem a ver isso com base de cálculo de arrecadação do imposto? Bem, na minha cabeça eu acho que não tem muito a ver não. O que o Haddad quis dizer, para variar, foi o seguinte: o Estado, ele tem uma necessidade de recursos, como qualquer outra empresa, como qualquer pessoa física, para custear suas despesas, né? Para pagar as despesas correntes, ordinárias. Então ele tem que arrecadar esses impostos da sociedade. Como é que ele arrecada esses impostos, que é uma das espécies de tributos? Inclusive, vou até fazer um adendo aqui para explicar a vocês. Ó. Os tributos, eles são impostos, né? Que são... Tributos é gênero, pessoal. Tributos é tudo. Tudo é tributo que o Estado cobra de alguma forma compulsória ou voluntária, é tributo. Então, o tributo está previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional e ele possui 5 categorias, 5 espécies desse gênero tributo, que é uma forma de arrecadação do Estado. Então, o Estado arrecada dinheiro por meio dos tributos. Tributo é o gênero que possui 5 espécies, que são impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. O que é que acontece? Os impostos, pessoal, dependem de um fato gerador. Para quem aí não sabe, é o seguinte: quando você incide em um fato gerador, e o nome é esse mesmo, é o fato que gera a cobrança pelo Estado. Por exemplo, você tem uma casa, você vai pegar IPTU, né? Você tem um veículo, você vai pagar IPVA, né? Então, o fato de ter esses bens, naturalmente, já geram essa cobrança de impostos, é uma prestação compulsória, tem que pagar, não tem para onde correr, pelo contribuinte. Já as taxas, que é outra espécie de tributo, ela depende de um serviço que é prestado. Todo mundo já sabe aqui do canal, quando você vai pedir autorização de compra de uma arma, você tem que pagar a taxa, emite lá um boleto, paga a taxa. Qual é a diferença? É um serviço que você toma se você quiser. Ninguém lhe obriga a comprar arma. Ninguém obriga ninguém a comprar arma. Mas se for comprar, tem que pagar a taxa lá do quartel. Simples como isso. Contribuição de melhoria, o nome já está dizendo. É um tipo de contribuição que o Estado pode cobrar por exemplo, melhorar a situação do contribuinte. Imagine que você mora em um bairro onde não é urbanizado e aí o Estado vai passar a urbanizar aquilo ali, asfaltar, botar esgoto, não sei o quê, botar água encanada, energia e tal, e aquele bairro ali melhora. Então o Estado não se cobra, isso não é normal cobrar. Mas o Estado pode cobrar uma contribuição porque melhorou a situação daquela localidade ali. Empréstimos compulsórios, isso está muito atrelado à guerra, né? muito atrelado à guerra, por exemplo, ou quando o Estado precisa de algum recurso imediatamente e não tem de onde tirar. Normalmente isso se cobra em situações realmente muito delicadas, né? Principalmente de guerra. Precisa de muito dinheiro para custear uma despesa, não tem de onde tirar, e então compulsoriamente ele pega aquele empréstimo ali dos cidadãos da sociedade, oferecendo como garantia títulos da dívida pública, por aí vai. Normalmente isso termina ficando para lá e nunca se paga depois, né? Ou se paga de um jeito que não se recebe, bem por aí, né? E deixa eu ver aqui se está faltando alguma. Sim, tem as contribuições especiais que está ligada aos conselhos profissionais, CREA, CRM, OAB. Então, se você se tornar um profissional ligado a um conselho, normalmente se cobra o consumo em combustíveis, se cobra a CID, que é para financiar uma ação social específica, e por aí vai. Então, o que é que acontece? Por que é que eu estou dizendo isso tudo? O seu Haddad confunde o aluguel do dinheiro, que é os juros, né? Normalmente é isso. Você vai num banco, toma um empréstimo, você paga juros, com a base de cálculo de contribuição para a manutenção do Estado. Em teoria, ele está até certo. Só que ele confunde, mais uma vez, os conceitos, porque ele não tem informação técnica de economista. E aí peca em público
crassamente assim. Crassamente assim. Por quê? E a propósito, me perdoe, eu só sou um advogado, eu não sou economista, vou dizer 10 vezes isso. Não sou instrutor de tiro, não sou economista, eu sou só um advogado que gosta de prestar atenção nas coisas. Então, o que é que acontece? Quando ele vira o Haddad e diz que se mais pessoas contribuírem, vai diminuir os juros, ele está acertando a metade ou errando a metade. Porque se mais pessoas entrarem para o sistema, vou até tocar mais um pedacinho aqui, ó. É isso que vai acontecer. Agora, para isso acontecer, aquele que está fora do sistema tem que vir para o sistema. Ele tem que vir para o sistema. O Congresso Nacional tem que ter sensibilidade. Porque o que é que acontece? Quando ele fala sistema, ele fala base de contribuição. A base de contribuição, os contribuintes formais. Então, se mais o Estado tem um custo fixo, manutenção das vias públicas, segurança, educação, saúde, aposentados, funcionalismo, enfim, o Estado tem um custo, né, e precisa ser pago pelos contribuintes. Então, o que é que acontece? Hoje tem uma base X de contribuintes. E aí vocês vão pegar o fio da meada de outra situação que eu já falei aqui no canal antes. Então, hoje tem uma base X de contribuintes. E aí o Estado tem que se virar com isso, né, com esses contribuintes, para pagar todos os custos que ele tem. Se mais pessoas entram nessa base de cálculo, nesse sistema, obviamente o custo é fixo, ou pelo menos deveria ser, até porque o intuito do Estado não é enriquecer eternamente, mas atingir um determinado nível que garanta o bem comum. A finalidade do Estado é garantir o bem comum, isso é a primeira aula de direito administrativo. E o que é isso? É fornecer os serviços de forma satisfatória que todo mundo precisa. Não precisa pagar a escola, porque a escola pública serviria. Não precisa pagar plano de saúde, porque o plano de saúde serviria. Segurança particular e por aí vai. Estradas boas, funcionamento das instituições corretas e por aí vai. Isso é o bem comum, é a teoria, é o objetivo do Estado. Então, o que é necessário? Para que o Estado possa fornecer esse serviço a contento, é necessário uma arrecadação dos impostos, dos tributos, principalmente dos impostos, que é compulsório. Né? Não fica dependendo de ninguém querer pagar algum serviço extra, como é o caso das taxas. Não fica dependendo das pessoas entrarem em conselhos ou consumirem gasolina para pagar as contribuições especiais. Né? Então, o que é que acontece? O Estado funda a sua despesa, calca a sua despesa nos tributos e especialmente nos impostos, que é de onde ele pode retirar o dinheiro da sociedade de forma compulsória. Então, quanto mais pessoas estiverem na base pagando tributos, especialmente os impostos, mais fácil vai ser para o Estado atingir o bem comum, que é justamente a excelência, a excelência na prestação dos serviços para a sociedade. Então, quando Haddad diz que as pessoas têm que entrar no sistema, ele está dizendo de outra forma que ele precisa alargar a base de contribuintes. E voltando àquele assunto, quando foi dito lá na campanha de que as pessoas seriam isentas, pessoas que ganhassem até 5 mil reais ou 5 salários, eu não lembro bem exatamente, mas pelo menos até 5 mil reais seriam isentas de pagamento de imposto de renda, você está excluindo contribuintes dessa base, ou seja, você está reduzindo. Quando agora o governo Lula taxa com imposto de renda, que é uma contribuição compulsória, o Estado simplesmente retira aquele dinheiro das pessoas, de forma que a pessoa não tem nem como resistir, porque já vem descontado em folha. Então, quando ele diz que vai taxar pessoas que ganham até 2 salários, ele está alargando a base de contribuição do imposto, de contribuição dos tributos, especialmente dos impostos. Então, se por um lado isso realmente, em teoria, seria muito bom, porque aumentaria a divisão por todos, e se quanto mais gente contribui, menor a fatia que é retirada de cada um, isso na teoria, na prática não acontece. Porque quanto mais se alarga a base de cálculo, a base de contribuição, mais o Estado cria despesas e mais precisa retirar, principalmente governos de esquerda, que são perdulários com
os recursos públicos. Então, eles alargam a base, eles aumentam a base de contribuição, não para fornecer serviços mais excelentes, né? Serviços excelentes para todos, mas sim, e tão pouco para reduzir a contribuição de cada um, né? Porque se fosse dividir, imagine a seguinte situação, você tem uma despesa de 1.000 e tem que dividir isso por 100 pessoas, dá 10 para cada um, 10 vezes 100, 1.000. Se você tivesse 1.000 pessoas contribuindo para essa despesa de 1.000, seria 1 para cada um. Se você tivesse 2.000 pessoas contribuindo para essa despesa de 1.000, que é o custo fixo do Estado, seria 50 centavos para cada um. Mas isso é só na teoria, porque como eu estou dizendo, na verdade o Estado, o que faz, quanto mais arrecada, mais perdulário é, mais, principalmente a esquerda, mais corrupto é e mais gasta e precisa, obviamente, mais recursos depois de novo para manter tudo maior ainda. É essa a verdade. Então o seu Haddad, ele peca quando confunde conceitos aí, juros, conceitos básicos de economia, juros com base de arrecadação de tributos e impostos, né? Ele confunde tudo. Então, pessoal, era isso que eu queria falar. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe. Mais uma vez, e é por isso que a gente está sofrendo aí da economia, porque tem um ministro que erra conceitos básicos, né? Então, é isso. Um abraço, tchau.